Meus amigos, abordaremos, a partir deste momento, como tema, a barbárie do fascismo nos Estados Unidos e no Brasil. Nosso objetivo é apresentar a barbárie representada pelo fascismo com suas características na Itália de Benito Mussolini, em 1922, a partir de 1922, digo melhor, na Alemanha de Adolf Hitler, a partir de 1936, nos Estados Unidos de Donald Trump, desde 1916, 2016, e no Brasil de Jair Bolsonaro, desde 2018. A barbárie do fascismo se manifesta principalmente por se basear no exercício totalitário do poder, ou na busca do exercício totalitário do poder. No caso específico de Benito Mussolini e de Hitler, eles exerceram o poder totalitário dentro de um regime totalitário, porque o fascismo se tornou vitorioso lá. Já com Donald Trump, não. O fascismo ainda é um projeto. Foi um projeto, no caso de Donald Trump, que foi derrotado nas eleições recentes nos Estados Unidos, nas eleições que levaram à vitória de Joe Biden. Jair Bolsonaro ainda é um projeto que ele busca conquistar. Então, como eu disse, a barbárie do fascismo se manifesta principalmente por se basear no exercício totalitário do poder, como aconteceu com Hitler e com Mussolini, e também por buscar esse exercício totalitário do poder que aconteceu com o governo Trump e que está acontecendo com o governo Bolsonaro no Brasil. É importante observar que, em seus primórdios, o fascismo foi um movimento político que surgiu na Itália após a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi de 1914 a 1918. Isso na década de 1920, sob a liderança de Benito Mussolini, a Itália fascista. O fascismo antigo representou uma reação das forças conservadoras da Europa contra a ascensão dos trabalhadores ao poder em vários países após a vitória do socialismo na União Soviética em 1917. E se baseava em concepções fortemente nacionalistas e no exercício totalitário do poder. Portanto, contra o sistema democrático e liberal e repressivo ante as ideias social-democratas, socialistas e comunistas. E isto tudo que motivou o nascimento do fascismo. O fascismo antigo, implantado durante as décadas de 20 e 30, se baseava em um Estado forte e totalitário que se afirmava encarnar o espírito do povo no exercício do poder, por um partido único cuja autoridade se impunha através da violência, da repressão e da propaganda política. Na Alemanha nazista, ela
o totalitarismo implantado por Adolf Hitler aconteceu a partir de 1936 e foi muito inspirado pelo fascismo italiano. Mas o nazismo avançou mais do que o fascismo na Itália, porque a Alemanha era um país economicamente mais desenvolvido do que a Itália. Então Hitler ele teve capacidade de organizar o país para realizar aquilo que ele fez. Ele tentou conquistar a Europa inicialmente, para depois tentar a conquista do poder mundial. E fracassou nesse seu propósito. O líder fascista é uma figura que está acima dos homens comuns. Mussolini era denominado como Il Duce, que deriva do latim dux, general. Ele se colocava como um general. E Hitler, de Führer, ou seja, condutor, guia, líder, chefe. Este é o significado de Führer, como Hitler era chamado na Alemanha. E Mussolini era chamado de Duce. Ambos, ou seja, Benito Mussolini e Hitler, eram lideranças messiânicas e autoritárias, com poder que era exercido de maneira unilateral, sem consulta a quem quer que seja. Aliás, é uma das características de todo líder fascista. Isso se aplica, por exemplo, no caso de Donald Trump, como também no caso de Jair Bolsonaro. Essa é uma das características do líder fascista. Ele assumir o messianismo e o autoritarismo ao mesmo tempo. Este movimento, o fascismo e o nazismo, que na realidade o nazismo tem esse nome, mas também tem as mesmas características do fascismo. De modo que o correto seria até chamar de nazifascismo. Este movimento, além de combater os comunistas e homossexuais, teve também um forte componente racial, sobretudo na Alemanha, que promulgava a superioridade da raça ariana e procurava exterminar os judeus, os ciganos e os negros. O fascismo antigo, das décadas de 20 e 30, se caracterizou também pelo nacionalismo agressivo, militarismo e imperialismo, a serviço das classes dominantes de seus países. Pelo culto do chefe, Hitler e Mussolini eram muito cultuados. É o caso, por exemplo, de Donald Trump, pelos seus seguidores, e também por Jair Bolsonaro, também pelos seus seguidores. Também o fascismo antigo se caracterizou pelo anticomunismo. É uma marca comum em todo o fascismo, tanto antigo quanto moderno. O anticomunismo. E pela ditadura. A busca da implantação de uma ditadura para impor sua vontade à sociedade. Para pôr em prática os seus princípios, foram ignorados os direitos individuais dos cidadãos. Isso aconteceu em todos os países onde o fascismo se implantou. Isso tanto na Itália, quanto na Alemanha nazista, quanto, por exemplo, na Espanha de Franco, em Portugal, sob o regime de Salazar, que também era um regime fascista, e em outras partes do mundo, onde o fascismo plantou raízes.
Então, como eu disse, para pôr em prática seus princípios, foram ignorados os direitos individuais dos cidadãos. O parlamento foi transformado num simples órgão consultivo quando não fechavam. Quando este órgão consultivo não era possível existir, então simplesmente fechavam. O parlamento foi transformado num simples órgão consultivo, como já disse, tanto na Alemanha quanto na Itália. O judiciário atuava a serviço do fascismo. Os juízes eram todos venais, estava a serviço do regime e não a serviço da justiça, da prática da justiça. E foi criada a polícia política, que esmagava toda a oposição ao regime. Então este é um aspecto que é importante observar também. Nos Estados Unidos, o fascismo cresceu no solo de uma democracia madura em crise. Cresceu, mas o projeto de Trump foi mal sucedido, porque ele não conseguiu se reeleger. E se houvesse a reeleição de Donald Trump, certamente os Estados Unidos caminharia para um regime totalitário, de caráter fascista, certo? E isso foi abortado pela vitória de Joe Biden. O fascismo foi abraçado completamente pelo Partido Republicano de Donald Trump, que agora se define nessa linha. Durante décadas, o Partido Republicano representou no exterior uma ordem internacional voltada para o futuro, liderada pelos Estados Unidos. E em casa, internamente, o capitalismo democrático, com pouca intervenção do governo na economia. Essa é uma das características do Partido Republicano. No exterior, queria implantar uma ordem internacional voltada para o futuro, liderada pelos Estados Unidos. E em casa, o capitalismo democrático com pouca intervenção do governo na economia. Trump dizima isso, acaba com isso. Inclusive, abdicou da condição dos Estados Unidos exercer essa liderança mundial, até porque não apenas ele pessoalmente adotou essa postura, inclusive até, não diria rompendo, mas não mantendo os laços que sempre teve com os países da Europa Ocidental, com os quais se aliaram a partir da Segunda Guerra Mundial e que a partir daí se uniram no combate à União Soviética durante a Guerra Fria. Então, o Trump, e ele não seguiu essa diretriz do Partido Republicano, em que buscava no plano internacional fazer com que a liderança dos Estados Unidos se manifestasse. E um outro aspecto também importante é que no interior do país, o capitalismo democrático, com pouca intervenção do governo na economia, também é uma das características do Partido Republicano. Com Trump, ele passou a intervir no sentido de fazer com que o seu projeto de America First, quer dizer, os interesses dos Estados Unidos, prevalecessem, inclusive com a adoção do chamado protecionismo. Então, isso significou uma intervenção na política econômica interna do país. Mas antes, a economia dos Estados Unidos era uma economia aberta. Trump dizima isso e outras coisas que os republicanos defendiam e representavam. O Partido Republicano é um partido, essa é uma característica do Partido Republicano. É um partido de conservadores religiosos, homens brancos, enraivecidos, que estão se tornando uma minoria em seu próprio país. São adversários do controle de armas, eles querem que todo mundo se arme nos Estados Unidos. São partidários do anti-aborto,
são contra o aborto e são donos de empresas contrárias à regulamentação. Eles não admitem a regulamentação da economia, no sentido de fazer com que a estabilidade econômica seja assegurada com a regulamentação da economia. É um partido abertamente racista, sexista, inclusive repressor, inclusive das mulheres, né? Excludente e permanentemente viciado na política do medo e do ódio, como aconteceu durante o governo George W. Bush, e que foi aprofundada no governo Donald Trump, que fez renascer o fascismo na era contemporânea como presidente dos Estados Unidos. Eu diria o seguinte, que o fascismo já tinha suas raízes plantadas a partir do governo Bush, sobretudo a partir do atentado às Torres Gêmeas em 2001, quando internamente nos Estados Unidos foram adotadas medidas contrárias exatamente aos fundamentos da democracia política. Então, já no governo George Bush, nós já tínhamos a raiz do fascismo plantada. E também o próprio Partido Republicano já tinha essas características. Com Donald Trump, aí definitivamente fez renascer o fascismo na era contemporânea como presidente dos Estados Unidos. O renascimento do fascismo sob o comando de Donald Trump nos Estados Unidos resultou fundamentalmente do declínio econômico e da perda de hegemonia do país na cena mundial, em um prazo temporal muito curto. Todas as relações mundiais dos Estados Unidos se modificaram profundamente. Nos últimos tempos, sendo obrigado a compartilhar com outros países o poder em escala mundial. Os Estados Unidos perderam força, não só pela postura assumida por Trump de se manter, digamos assim, afastado, a não ser em algumas áreas específicas em que os Estados Unidos mantiveram a sua atuação na cena mundial. Por exemplo, na questão do Irã, na relação com a Coreia do Norte. Houve uma ação do Trump no sentido de fazer com que a Coreia do Norte abdicasse das armas nucleares. A ação dura contra o Irã, inclusive até colocando por terra o acordo nuclear que foi celebrado pelo governo Barack Obama. As relações com a China se agravaram durante esse período, não apenas no plano econômico, mas também no plano militar. A relação também com a Rússia também não foi das mais amigáveis durante esse período do governo Trump. E as relações com a Europa, sobretudo os países da Europa Ocidental, com os quais os Estados Unidos sempre se alinharam, também ficou comprometida durante o governo Trump. Mas um fato que é importante destacar é que esta era em que os Estados Unidos procuravam impor sua vontade no cenário internacional, nos planos econômico e militar, acabou. Foi o que ocorreu a partir do governo Barack Obama. A crise geral do sistema capitalista mundial em curso está acelerando a mudança geopolítica de longo prazo, anunciando o declínio do poder americano e da influência europeia também. E a ascensão da China como a nova potência econômica dominante, que poderá ocorrer entre 2030 e 2050. Donald Trump representou uma reação visando reverter essa tendência.
sua atuação levou na prática ao renascimento do fascismo nos Estados Unidos. Trump marcou pontos, com slogans, marcou pontos, evidentemente, do ponto de vista de apoios internos nos Estados Unidos, com slogans odiosos contra o chamado establishment político e a mídia. Então ele desencadeou uma luta feroz contra o establishment político e também contra a imprensa, a mídia em geral. Ele conquistou uma classe média branca que ficou empobrecida e desestabilizada pela globalização. A globalização, ela foi maléfica para os Estados Unidos. É um paradoxo que, inclusive, a globalização tenha sido iniciativa dos Estados Unidos, juntamente com outras potências capitalistas do planeta, mas ele não foi o principal beneficiário do processo de globalização. Muito pelo contrário, ele foi um dos grandes perdedores do processo. Sobre esse tema eu já produzi um vídeo em que analisei essa questão da perda da capacidade de influência política, econômica e financeira dos Estados Unidos sobretudo a partir do ano 2000 para cá. Um dos lemas de campanha de Trump foi: só eu posso consertar isso. Isso na campanha contra Hillary Clinton. No poder, Donald Trump insultou estrangeiros, mulheres e pessoas com deficiências, pregou o ódio e esnobou os parceiros mundiais mais importantes dos Estados Unidos e aboliu o programa de seu antecessor, Barack Obama, e sua medida mais simbólica, o Obamacare, e aboliu a lei sobre seguro de saúde, que abrange as necessidades de saúde de 20 milhões de americanos que ficaram desprotegidos com a eclosão da pandemia do novo coronavírus. O seu programa econômico teve apenas um lema: protecionismo, como o lema, com o lema America First. Ele prometeu e conduziu uma guerra comercial com a China, incluindo em especial as empresas americanas que se deslocaram para Pequim. No governo dos Estados Unidos, Donald Trump criou uma perigosa fase de instabilidade política internacional. Ele prometeu e cancelou o acordo climático assinado pelos Estados Unidos em Paris e o arduamente negociado pacto nuclear com o Irã e acordos comerciais diversos, bem como deixou de pagar bilhões de dólares para a ONU desenvolver os programas de combate à mudança climática. Trump trabalhou para adotar a Arábia Saudita, que é um regime tirânico, e o Japão de armas nucleares. A Arábia Saudita para combater o Irã no Oriente Médio, e o Japão para fazer frente à China. Enfraqueceu a obsoleta OTAN ao obrigar os aliados europeus a pagarem pela proteção militar dos Estados Unidos, criando com isso o risco de uma incursão russa nos países bálticos. Iniciou uma guerra comercial com a China por meio do protecionismo. Deu início à construção de um muro de 3.200 quilômetros de extensão ao longo da fronteira mexicana. Barrou a entrada de muçulmanos no país, renegociou todos os grandes acordos comerciais e elevou bastante os gastos militares. Isso desencadeou conflitos significativos, incitou novas rivalidades e motivou novas crises internacionais. Trump perseguiu a mídia hostil,
a ele, claro. Atacou as mulheres que o acusaram de assédio sexual. Reduziu os impostos, especialmente para os super ricos, como ele, por exemplo. Né? Aboliu a reforma da saúde, promovida pelo Obama, deixando 24 milhões de pessoas sem cobertura médica que ficaram à mercê da pandemia do novo coronavírus. Jogou por terra todos os regulamentos ambientais. Relançou a indústria do carvão. Deportou imigrantes ilegais aos milhões. E lotou a Suprema Corte de conservadores ideológicos, à medida que foram surgindo vagas. Trump deslanchou seu ataque à democracia liberal durante seu governo. Donald Trump demonstrou ter personalidade similar de Mussolini e de Hitler. A vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas últimas eleições presidenciais representa a vitória da civilização sobre a barbárie. Eu já abordei isso no vídeo em que eu analisei a vitória de Joe Biden. Então, repito, a vitória de Joe Biden sobre Donald Trump nas últimas eleições presidenciais representa a vitória da civilização sobre a barbárie, o que fará com que o governo dos Estados Unidos venha desfazer o legado de barbárie dos anos Trump e impedir que o fascismo se materializasse com efetividade nos Estados Unidos, com a implantação de um sistema totalitário de poder. O governo Joe Biden buscará certamente desfazer o legado de barbárie dos anos Trump, com a implementação de um programa de governo que será certamente o mais progressista da história dos Estados Unidos. Com o controle do Senado e da Câmara nas mãos dos democratas, como aconteceu no dia de ontem, ou anteontem, Biden poderá fazer um governo muito progressista, mais do que foi o governo Barack Obama. É fundamental que o programa do governo Biden dê certo para neutralizar a horda fascista que cresceu bastante nos Estados Unidos durante o governo Donald Trump. Uma amostra da força do fascismo nos Estados Unidos foi apresentada no dia de ontem, 6 de janeiro de 2020, quando, instigados por Trump, uma horda neofascista, por ele comandada, invadiu o Congresso americano, o Capitólio, e provocou a paralisação da sessão realizada para contar os votos do colégio eleitoral e certificar a vitória de Joe Biden na eleição presidencial de novembro, a última etapa formal do processo eleitoral antes da posse do democrata, em 20 de janeiro próximo. Donald Trump fez discurso incitando a multidão para que invadisse a sede do Poder Legislativo e evitasse a homologação da vitória do seu adversário. Os invasores do Capitólio, alguns fantasiados e outros portando armas, ocuparam o plenário das duas casas no Capitólio, destruíram equipamentos imóveis e obrigaram os congressistas e o vice-presidente Mike Pence, que presidia a sessão como presidente do Senado, a se esconder em suas salas, sob a proteção dos agentes de segurança. A área usada pela imprensa também foi invadida. Uma mulher foi baleada e morreu, sem que se saiba a origem do tiro. Outras 3 pessoas também morreram por conta de emergências médicas, segundo a polícia. A prefeitura de Washington declarou toque de recolher à noite. Donald Trump cruzou uma linha que nunca jamais um presidente americano havia ultrapassado. Trump fez o discurso incitando a multidão para que invadisse a sede do Poder Legislativo.
E isto, certamente, pode ser motivo para que ele seja afastado do poder, antes até mesmo da passagem do cargo para Joe Biden. Já existem iniciativas no sentido de criminalizar Donald Trump por incitar uma insurreição contra o parlamento dos Estados Unidos. Na história dos Estados Unidos nunca aconteceu nada similar. E isso tem como uma explicação o fato de Donald Trump ser um fascista no poder. Esta é a verdadeira face do fascismo nos Estados Unidos. Foi a tentativa de um golpe de Estado, com Trump tentando impedir que o fluxo normal da democracia troque o comando a partir de uma eleição. Diferentemente do fascismo italiano, de Mussolini, do nazismo da Alemanha de Hitler e do fascismo de Trump nos Estados Unidos, que tinha um enfoque fortemente nacionalista, veja bem, tinha um enfoque fortemente nacionalista. No Brasil, o fascismo posto em prática por Jair Bolsonaro difere radicalmente, porque seu governo não é nacionalista. Apesar de afirmar que é Brasil acima de tudo, mas não é Brasil acima de tudo, porque ele está entregando as riquezas nacionais ao capital estrangeiro. Um governo fascista, com as características de Hitler, Mussolini, e do próprio Donald Trump, não faria isso. Defenderia os interesses nacionais. Já o Jair Bolsonaro não defende os interesses nacionais. Ele é entreguista. Está entregando o patrimônio público nacional ao capital internacional. Então, como eu disse, seu governo não é nacionalista, assumindo muito ao contrário uma postura subalterna em relação aos Estados Unidos e ao capital internacional. Desde que trouxe Paulo Guedes, fundamentalista do neoliberalismo e vassalo dos banqueiros, para sua campanha e ocupar o Ministério da Economia, Bolsonaro tem mostrado entusiasmo com a ideia de vender todas as propriedades do Estado brasileiro, defender a independência do Banco Central e buscar a aprovação das reformas apoiadas pelo setor bancário, pelos banqueiros. Além disso, o fascismo do governo Bolsonaro representa como característica o desrespeito pelos direitos humanos e sociais e pela democracia. A desastrosa política dos direitos humanos e sociais do governo Bolsonaro se caracterizou por demonstrar o desprezo pelos direitos fundamentais previstos na Constituição de 1988, seu desapego à democracia e a falta de respeito com a qual se dirige a amplos setores sociais. O Brasil, a partir de janeiro de 2019, presencia a institucionalização das violações às liberdades civis e aos direitos fundamentais. As iniciativas do governo, com projetos de lei, medidas provisórias, decretos, somadas às declarações e atitudes que partem de Bolsonaro e de seus ministros, criam um grave ambiente de estímulo à violência e ao autoritarismo. Bolsonaro comete crimes de responsabilidade na presidência da República e desrespeitando os direitos humanos e sociais da população, ao tornar inoperante o Ministério da Saúde no combate ao novo coronavírus, contribuindo para o elevado número de infectados e cerca de 200 mil mortos pelo vírus. Atuar contra todas as medidas postas em prática por governadores e prefeitos para combater o vírus no Brasil e ter apoiado e participado de atos antidemocráticos que buscam o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. É por isso que o governo Bolsonaro,
tem características, como característica fascista, o desrespeito pelos direitos humanos e sociais e pela democracia. O governo fascista de Bolsonaro apresenta também como característica o desrespeito ao meio ambiente. O Brasil de Jair Bolsonaro é o novo vilão ambiental para o planeta Terra. A desastrosa política ambiental do governo Bolsonaro ganhou protagonismo na comunidade internacional, pelo crescimento das queimadas e do desmatamento na Amazônia Legal, e pela desobediência ao Acordo de Paris do clima, que combate a mudança climática global. O governo Bolsonaro tomou uma série de medidas que colaboram para o aumento do desmatamento. O discurso de Bolsonaro funciona como uma chancela ao desmatamento. Nunca houve nenhum governo democrático brasileiro tanto incentivo ao desmatamento. Outra consequência é o completo desmantelamento dos órgãos de fiscalização. Trata-se de uma grande catástrofe produzida pelo governo Bolsonaro, cuja ação pode levar à destruição da floresta amazônica, com a manifesta intenção de abrir caminho para a atividade de mineração, agricultura, pecuária e madeireira. Outra característica do fascismo de Bolsonaro é a identificação de inimigos como causa unificadora dos seus partidários. Inimigos esquerdistas são vistos como bandidos e merecedores de punição e extermínio. Aliás, isso não difere do que Hitler fez na Alemanha e Mussolini também fez na Itália. Outra característica é a ênfase do militarismo. Bolsonaro abrigou militares, grande número de militares, em diversos ministérios e órgãos do governo. Defendeu os governos militares da ditadura, afirmando que aquela foi uma época maravilhosa. O controle dos meios de comunicação é realizado por Bolsonaro para deslegitimar o trabalho da imprensa, além de disseminar notícias falsas pelas redes sociais. Bolsonaro faz uso da religião para a conquista de apoio político, quando afirma que o Brasil é um país cristão. Que Deus está acima de tudo e que as minorias se curvem a este fato. Existe uso intencional por Bolsonaro e seus intelectuais na figura de Cristo, do Messias. Os intelectuais do governo Bolsonaro procuram criar nele, em Bolsonaro, a figura do bom cristão. E ao fazê-lo, assume-se como presidente dos cristãos em confronto entre bem e mal. Nesse arranjo, o conflito ocorre entre aqueles que representam o mal, na caricatura de comunistas ou membros do PT, partido político de esquerda, e cidadãos do bem. A operação política de uso religioso legitima ainda mais o autoritarismo no Brasil, aqui referido como cristofascismo brasileiro, ou seja, usar a figura de Cristo e se considerar como cristão, um presidente cristão. Na prática, ele está associando a figura de Cristo ao fascismo, e aí nasce o cristofascismo brasileiro. Precisamente no dia em que os cristãos celebraram a ressurreição de Cristo e a vitória sobre a morte em 2020, ela foi comparada, veja bem, nas redes sociais, por Bolsonaro, em suas mensagens, a facada que ele sofreu no processo eleitoral em 2018. Ele se considera como se fosse o Messias, o Salvador do Brasil, como Jesus Cristo é considerado como o Messias, o Salvador do mundo. Outra característica do fascismo de Bolsonaro é o ataque aos direitos trabalhistas, porque entende os direitos trabalhistas como obstáculo para o crescimento das empresas e da economia brasileira. Há também desdém por intelectuais e as artes, ao desqualificar sistematicamente trabalhos científicos que vão contra suas ideias conservadoras.
realiza censura e cerca a arte. Sobre a questão da desqualificação da ciência, um deles, colocado por representante do bolsonarismo, é de afirmar que o mundo é plano. Quer dizer que a planeta Terra não é uma esfera, mas que é plana, que o mundo é plano. Quer dizer, isso daí, essa ideia de mundo plano, foi abandonada desde a Idade Média. Então, é um atraso cultural gigantesco que é apresentado pelo bolsonarismo. Realiza censura e cerca a arte, como eu falei. Bolsonaro repete a ditadura militar, que temia a cultura. Ele teme a cultura. E teme a ciência também. Aliás, ele repete o que Hitler e Mussolini fizeram na Itália fascista. Nós estamos reproduzindo no Brasil o que aconteceu na Itália. Apesar de ainda não ter se consumado o totalitarismo no Brasil, que seria o desejo de Bolsonaro, implantar uma ditadura fascista no Brasil, com ele no comando. A obsessão por crime e punição. Bolsonaro defende o armamento da população em um sistema carcerário mais punitivista. Bolsonaro ganhou grande apoio no Brasil, dizendo que na presidência da República afrouxaria as restrições às armas de fogo, como de fato aconteceu, e daria mais poder à polícia, como ele está tentando. As autoridades deveriam ter armas mais letais, é a tese que ele defende, de acordo com Bolsonaro, que defende que aqueles que matam criminosos, na opinião dele, devem receber medalhas e não irem a julgamento. Outra característica do fascismo de Bolsonaro é o propósito da criação de um Estado policial. O governo Bolsonaro busca criar um Estado policial ao apresentar o projeto anticrime durante o ministério de Sérgio Moro. Isso é um projeto de Sérgio Moro que foi abraçado por Bolsonaro também, que tem várias medidas inconstitucionais, especialmente sobre a prisão após a condenação em segunda instância. Está claro que, pela Constituição, só se pode prender depois de passar por todos os estágios, primeira, segunda, terceira e até a última instância, que seria o Supremo Tribunal Federal. A prescrição de crimes, ele tem prescrito vários crimes que foram praticados por várias pessoas, e as mudanças no Instituto de Legítima Defesa e no Tribunal do Júri, além de baixar um decreto que autoriza a deportação sumária de pessoas perigosas para a segurança no Brasil, violando a presunção de inocência para estrangeiros, que é escancaradamente inconstitucional. Uma das frentes basilares do governo Bolsonaro é a destruição das memórias críticas da ditadura civil e militar de 1964, bem como de todas as experiências de horror que o Brasil vivenciou, como aquelas que nos colocam encabeçando rankings de encarceramento, desmatamento, assassinatos de grupos vulneráveis, destruição da saúde e educação públicas, judicialização da vida social e a superexploração do trabalho. Essas experiências que o Brasil lidera, lamentavelmente, no mundo inteiro, têm sido destruídas. O governo Bolsonaro não permite a divulgação dessas informações, reage a essas informações. O avanço de figuras políticas fascistas, como Jair Bolsonaro e Sérgio Moro no Brasil, é impulsionado pela forte ideia de criação de um inimigo responsável por todos os problemas do país. Este foi o equívoco de muita gente que votou em Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais.
entendendo que precisava derrotar as forças políticas de esquerda e o PT, que foram responsabilizadas pelos problemas de corrupção no país. E isto foi fundamental para a vitória de Bolsonaro nas eleições presidenciais. O grande apelo que Bolsonaro tem junto ao público em geral está relacionado à raiva contra os políticos tradicionais e contra a corrupção. As pesquisas mostram que ele é apoiado principalmente por homens da classe média e alta. O discurso de Bolsonaro não dá voz apenas à insatisfação política da população, mas sobretudo aos ódios internalizados. Há um ódio de classe muito grande no Brasil. Um ódio contra os comunistas e o PT. De gênero também, bem como um ódio dos LGBTs. Bolsonaro consegue congregar vários desses ódios. Entretanto, o discurso de Bolsonaro contra os políticos tradicionais e contra a corrupção foi desmoralizado, porque ele se articulou com o bloco parlamentar denominado Centrão para conquistar apoio no parlamento para seus projetos e evitar ser caçado através de impeachment pelos inúmeros crimes de responsabilidades que vem praticando. E também foi também desmoralizado por ter colocado o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, e a ABIN, vinculado ao GSI, a serviço dos interesses do seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, que responde pelo crime de corrupção, por peculato, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro. Então, esse discurso de ser contra a política tradicional e contra a corrupção é falso, porque se aliançou exatamente contra políticos tradicionais do Centrão e acoberta a corrupção do filho, Flávio Bolsonaro. Exatamente até para evitar que, com o avanço das investigações sobre os crimes praticados pelo filho, possa chegar até ele próprio. O objetivo político de Jair Bolsonaro é a conquista do poder total, com o domínio do legislativo e do judiciário, além do poder executivo. E, se for necessário, com o fechamento dos dois primeiros, como ele tentou, há pouco tempo atrás, apoiar a iniciativa no sentido do fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Isso para colocar em prática o seu projeto fascista de governo. A escalada do fascismo já é um fato concreto no Brasil, disseminado, enraizado e poderá se tornar irreversível em nosso país, no momento atual, se não houver resistência contra seu avanço. Para evitar o fim do sistema democrático atual no Brasil, não basta, portanto, confiar, como muita gente faz aí, nas instituições republicanas, que podem sofrer mudanças internas, contrárias à democracia e aos interesses da grande maioria da população, através de projetos de leis e emendas à Constituição, por parte do governo, a nomeação de ministros no judiciário e até mesmo realizar um golpe de Estado. Para evitar a escalada do fascismo e a implantação de uma ditadura fascista no Brasil, é urgente a formação de uma frente democrática antifascista no parlamento e na sociedade civil, visando promover a mobilização do povo brasileiro na defesa da Constituição de 1988 na luta contra os atos do governo que sejam contrários aos interesses da grande maioria da população do Brasil. Então, estas são as considerações, meus amigos, que eu faço sobre a barbárie do fascismo nos Estados Unidos e no Brasil, e claro que também a barbárie do fascismo na Itália, de Mussolini e de Hitler na Alemanha. Mas é importante observar que é necessário que a Frente Democrática Antifascista seja constituída no Brasil. Que o povo brasileiro seja vacinado o mais rápido possível, a fim de que
todos possam se mobilizar. E as ruas, exatamente para se manifestar na defesa da democracia e no combate ao fascismo no país. É necessário observar que nas eleições de 2022, o que aconteceu nos Estados Unidos pode se repetir no Brasil. E nós precisamos nos preparar para que isso, para esses futuros acontecimentos, a fim de evitar que Bolsonaro tenha sucesso no seu propósito de virar mesa no Brasil, como Donald Trump tentou nos Estados Unidos e não conseguiu. Portanto, meus amigos, é esta mensagem que eu lhes trago. Estamos lhes apresentando este tema muito em função dos acontecimentos de ontem nos Estados Unidos, quando houve a invasão do Capitólio, do Congresso norte-americano, quando um verdadeiro atentado contra a democracia foi praticado por Donald Trump e sua horda fascista. E isso, meus amigos, deixo aqui essa mensagem para vocês, para a sua reflexão. Precisamos ficar atentos e evitar que o mal do fascismo seja implantado em nosso país. Meu abraço fraternal.